Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André e hoje eu tô com dois convidados bem especiais aqui, que é o Valmor e o Lucas. Valmor aqui, Lucas lá. Oi, pessoal. E eles moram em Nova York e vieram para cá com um visto diferente daquele que eu vim. Então vamos ver alguns detalhes sobre isso aí. Bora lá! Bom, então, vocês dois são brasileiros também, estão morando desde o final do ano passado em Nova York, é isso? O Lucas, nós viemos para cá em setembro, né, de 2019, dos Estados Unidos, para Nova York. O Lucas ficou, eu fiquei um mês aqui, ajudei a... O Lucas ficou aqui nos Estados Unidos, no caso? Isso, o Lucas ficou nos Estados Unidos, eu fiquei 30 dias aqui até final de outubro e voltei para o Brasil. E mais só para ter certeza que a gente ia ter onde morar, local certinho para ficar. Certo, num lugar decente, que ia estar tudo certo. Que eu gostasse, tava ótimo. E aí, enquanto isso, tu ficou aqui organizando mais algumas coisas? Isso, a gente veio junto em setembro e eu fiquei desde então até agora. Depois que ele voltou, eu continuei organizando a casa. Basicamente, já mês que vem a gente já tá aqui, vai fazer um ano. Já Passa muito rápido, né? Sim. E o detalhe é que, assim, quando nós viemos para cá em setembro, não foi assim, não, vocês vêm para cá em setembro de 2019, você tem 2, 3 semanas para fazer suas coisas. Não, nós chegamos aqui num sábado, se não me engano, né? Foi sábado à tarde. Chegamos no sábado à tarde, segunda-feira o Lucas já começava a trabalhar no banco, na filial em Nova York. Então foi no susto, assim. O processo começou antes, mas quando a gente se programou para vir, foi assim, não, chega no fim de semana para começar a trabalhar na segunda. Então a gente sabia que ia ter um tempo, né, de estadia por conta do trabalho dele. Ah, isso é bom. Foi 30 dias que a gente teve de estadia free. Então a gente ficou nesses 30 dias, era o nosso limite para resolver a questão de Social Security, de alugar casa, comprar as coisas para casa. Se estabelecer, né? Exatamente. Legal, bacana. Eu lembro que quando a gente veio para cá, a gente teve 1 ou 2 semanas para se arrumar também, mas não pagaram aluguel inicial nem nada disso, então, querendo ou não, também foi um pouco corrido, assim, sabe? Sim, faz diferença. Sim, com certeza. A próxima pergunta seria, com que tipo de visto vocês vieram para cá? Na verdade, o visto que a gente veio, o meu é o L1, que é um visto de conhecimento específico. Tem 2 tipos de... Tem uma ramificação dentro desse L1. O L1A são para pessoas que gerenciam equipes aqui nos Estados Unidos e o L1B são profissionais que têm conhecimento específico. Eu vim no L1B de conhecimento específico, que eu trabalho para uma instituição financeira e que opera produtos no Brasil. E aí o Valmor ele vem como o visto L2, que são de cônjuge. É basicamente o mesmo processo, só tem essa diferença entre o L1 e o H1B, que o cônjuge consegue ter o visto de trabalho, certo. E o L1, o visto é atrelado à empresa. Então, no caso, se eu saísse da empresa, eles me desligassem, se eu pedisse para ser demitido, eu teria que voltar para os Estados Unidos, para o Brasil em 60 dias. Certo. O H1, na verdade, também é atrelado da empresa, mas tem a chance de transferência. Essa que é a diferença, né? Que daí tu não pode pedir a transferência desse mesmo visto para outra empresa, né? Como L1. E o L1, na verdade, tu tem que estar trabalhando já do Brasil para essa empresa, para essa mesma empresa te trazer? Ou... Sim, porque é uma transferência intercompany. Certo. E aí que se torna, então, um L1B, no caso. Isso. A empresa ela já tem que ter algum... esse funcionário ele tem que ter algum vínculo com a empresa no Brasil ou no outro país que ela esteja para poder trazer esse funcionário aqui para o É uma forma, então, de você estar fazendo algo lá e daí trazer essa expertise para cá, para a empresa poder funcionar da mesma forma que funcionava lá no Brasil. Essa é a justificativa para o visto L1B, que o funcionário tem um conhecimento essencial para o funcionamento da empresa aqui, para ela continuar rodando o negócio, não ter nenhum prejuízo. Bacana. Falar só um pouquinho sobre o processo. Nosso processo ele foi simples no Brasil e começou foi mais ou menos em julho, né? O processo em si. Quando junho, então o processo começou em junho, que foi quando recebeu mais ou menos a confirmação.
E isso foi rápido. Então nós lá no Brasil, desde o início do processo, quando os advogados entraram no processo aqui, mandaram a documentação para o Lucas, e nós fomos fazer o visto, foi mais ou menos 30 a 45 dias todo o processo? A parte que demorou mais foi os advogados darem entrada na documentação no Departamento de Imigração aqui dos Estados Unidos. Mas acho que foi também uma parte da burocracia deles. Uma vez que a documentação está assinada e pronta, a gente só precisa agendar. Mas aí foi uma demora por parte dos advogados mesmo, não necessariamente do governo. Daí é complicado, né? Porque o governo é um pouco lento, daí os advogados às vezes demoram também e a gente só fica ali esperando na ansiedade, né? Sim. E eles aconselham a você agendar a entrevista no consulado, tipo, 2 semanas antes de você vir para cá, da data que você tem marcada de vir para cá. Então, até você chegar na data da viagem, você fica com aquela ansiedade para saber se o visto vai ser aprovado ou não. E dá ansiedade, né? Porque, para quem não sabe, a entrevista é igual uma entrevista de turismo, tem algumas diferenças tipo, em valores. Mas você vai no consulado, você faz a entrevista, explica o porquê de você estar vindo para cá, e aí o cônsul que está lá no consulado, ele vai aprovar ou não o seu visto. Eu diria até que a entrevista, quando é um caso de visto de trabalho, eles simplificam um pouco porque eles sabem que você já passou por um processo antes seletivo, né? Sim. Que o governo meio que já pré-aprovou ali o seu visto. Pelo menos eu tive essa impressão, assim, eu lembro que quando a gente estava fazendo a nossa entrevista, tinha uma pessoa na nossa frente que queria um visto de turismo e fizeram um monte de pergunta. Aí quando eu cheguei lá, você tem que trabalhar? Sim. Aí me fez tipo umas 3 perguntas. Então tá bom, tá aprovado, tchau e bênção. A gente passou mais nervoso, eu acho que na hora da entrevista, porque era a troca de turno da pessoa que estava fazendo as entrevistas. E o sistema da pessoa não entrava, o login dela não acessava, então a gente ficou 30 minutos esperando o TI mexer no computador para resolver as coisas e você lá tremendo. Eu acho que eu infartava ali mesmo. E ela era uma mulher que foi fazer a nossa entrevista, eu acho que ela também ficou tão, assim, desconcertada que o computador não estava funcionando, que ela fez 2 perguntas. Você tá vindo ali né? Tá bom, conhecimento específico de quê? De mercado financeiro. Então tá bom, foi mal. Tá pronto. Graças a Deus, tchau, muito obrigado. Aí você já tira aquele peso de dentro do coração. Sim, eu entendo muito bem isso. Na verdade, tu acabou já respondendo o que era a próxima pergunta, sobre o processo em si. Mas uma pergunta extra sobre isso, qual foi o tempo total desde que vocês começaram o processo até poder vir para cá? A gente começou o processo em junho e o visto foi aprovado no final de agosto. Então, 2 meses. E daí já podia vir? Já podia vir. Caramba, foi muito rápido. Sim, foi super rápido. Mas assim, processo, isso a gente falando de quando recebemos o processo, fizemos a entrada no Brasil. Mas o nosso processo começou desde abril, mais ou menos, quando a gente sabe, final de março para abril, que foi quando o Lucas teve conhecimento que ele poderia vir para cá. Então, só que para vir para cá ele precisaria primeiro receber a offer letter do banco. Sim. E esse processo foi mais demorado, porque daí processo interno, e depois disso que começou o processo com os advogados. Então, assim, a nossa expectativa, o nosso processo todo foi em torno de 6 meses, mais ou menos, mas o processo de entrar com o processo aqui, né, os advogados estarem com o processo aqui, até sair o nosso visto, foi realmente de 2 meses, e aí nós não estávamos legalmente casados, nós não estávamos casados no Brasil, a gente só morava juntos, então a gente teve que nesse meio casar, para conseguir fazer o visto. E daí vem como cônjuge, no caso. Isso. Perfeito. Ainda assim, foi bem rápido, na verdade, se pensar 6 meses, né? Que nem o nosso. Tudo bem que o nosso teve umas complicaçõezinhas no meio, mas demorou um pouco mais de 1 ano. Então, vocês praticamente demoraram metade do tempo, né? O nosso demorou... As partes que demoraram mais foram as partes que dependiam do processo interno da empresa que eu trabalho. Então, a questão de montar uma oferta, de levantar todo o processo, que eles têm um departamento de International Mobility, que são para as transferências internacionais. Então, eles montarem o processo, toda a burocracia interna do banco foi o que demorou mais. A parte com a imigração americana foi, super rápido e super simples.
Porque você preenche aquele formulário DS-160, que quem pega o visto de turismo, o B1 ou B2, é o mesmo formulário, a única diferença é que você coloca que o seu tipo de visto é diferente. Ele abre uns campinhos diferentes, Ele abre uns campinhos diferentes. E quando você vai fazer a entrevista, você tem que levar uma documentação específica que a empresa te manda. Que são os formulários que eles preenchem aqui. Eles já têm como se fosse uma folha já meio que pré-aprovada pelo Departamento de Imigração, que eles podem conceder esse formulário para as pessoas que eles querem trazer aqui para os Estados Unidos para fazer transferência. Agora, então, mudando um pouquinho de assunto, de vir para cá, com aonde vocês estão. Então, a próxima pergunta seria: como é a cidade de Nova York na visão de vocês? O que vocês acham de morar lá? O que vocês pensam sobre a cidade no geral, as pessoas e tudo mais? Vou falar assim, cidade. Para quem nós morávamos em São Paulo, então, assim como São Paulo é barulhento, Nova York é mais. Certo. Você tem muita ambulância passando, carro de bombeiro. Então a cidade é muito barulhenta, você tem que se preparar para isso, se você for morar em Nova York. Nova York é a cidade que nunca dorme, né? Isso é o nome. Porque assim, 10 horas da noite, se você quiser achar locais para comer, é difícil. Ah, sério? Sim. Por Eu acho que aplicativo tem. levou essa fama de que nunca dorme porque as sirenes não deixam você dormir. Porque é muito barulho. É sirene de ambulância, sirene de bombeiro, de polícia, o tempo inteiro. Eu pensava que era por um motivo diferente mesmo, estava tudo sempre aberto e tal. Não foi isso, não foi essa nossa realidade, ou pelo menos que a gente se deparou. E nós chegamos antes da pandemia, Sim. né? E é diferente de São Paulo. São Paulo a gente achava realmente as coisas 24 horas, coisa que em Nova York foi um pouco diferente. E outro ponto que assim, assustou bastante foram os valores de aluguel em Nova York, em Manhattan em específico, porque comparando com São Paulo, tem casos que em Manhattan chega a ser mais do que 1 por 1. Mas, 1 por 1 seria $1 e R$1 igual a $1. Então, às vezes, em São Paulo, você paga R$3.000, R$3.500 numa locação. Às vezes, você vai pagar em Manhattan $3.500 a $4.000 num espaço semelhante. Então, isso foi chocante. E outro ponto é que você precisa prestar muita atenção no imóvel, porque em Manhattan tem muito prédio antigo. Imaginei. Tem os prédios novos e, assim, às vezes a diferença de valor de aluguel não são tão grandes, às vezes são $300 a $400 de diferença de aluguel. Quando eu falo esses preços, são de imóveis estúdio. Então não é imóvel com um quarto. Quando você vai para um quarto, você pode pagar mais. Sempre começa a encarecer bastante. E se cuidar bastante tem que se preocupar com o aquecimento do imóvel, com a refrigeração do imóvel, porque é muito quente e quando é frio é muito frio. Acho que esses foram pontos que assim, a gente se preocupou bastante quando nós mudamos. Quando escolheu o lugar, assim. Isso. É engraçado você falar dos apartamentos antigos, que lá em Nova York, no mercado imobiliário, eles têm um termo, né? Que os apartamentos eles são pré-guerra ou pós-guerra. E aí eu até falei, não, mas é a guerra do Vietnã, 1960? Não, é a Segunda Guerra Mundial. Então são tem bem velhos, então. Prédios que têm mais de 100 anos. Caramba. Então são prédios bem antigos. Os prédios novos que vêm hoje em dia têm uma estrutura bem melhor, em termos de piscina, coisas dentro do condomínio, mas o aluguel é bem salgado. Eles não têm o hábito de reformar os imóveis antigos dentro, pelo menos porque aqui eles têm, né? Tem muito disso de pegar a parte interna do apartamento. Você acha apartamentos reformados, mas eu diria que quando a gente estava procurando, a gente viu bastante coisa bem velha. E assim, eu vou entrar nesse apartamento e vou pegar tétano. Caramba, cabreiro. Aqui em Chicago é bem comum, assim, realmente ser meio feio por fora, daí você entra dentro e tá completamente reformado, sabe? Tudo bonito. Na verdade, essa própria casa onde a gente mora aqui, ela não é pré-guerra, né? Ela é de 60 e pouco. Mas, originalmente, ela com certeza não se parecia com o que ela se parece agora. Ela foi totalmente reformada, né? Não por nós, né? Por quem vendeu, mas... Tem apartamentos assim, só que, por exemplo, pela estrutura do imóvel, então você não tem ar-condicionado central, às vezes, você não tem aquecimento dentro do imóvel.
quando eu quero dizer dentro do imóvel, é a máquina dentro do imóvel. Sim. É o aquecimento que a máquina fica no prédio e o aquecimento são somente nas laterais ou são aqueles aquecimentos a óleo ainda. Então, não é assim, muito eficiente, né? não, assim, nós não moramos nesse, mas a gente tem uma colega que morou num apartamento, não era grande, e ela falou que não era eficiente, ela passou bastante frio no inverno. Então, assim, o apartamento é reformado, mas a estrutura, o conforto que ele vai te dar, ele não vai conseguir porque, com a tecnologia que tem hoje. Um outro ponto assim, que chamou bastante atenção para nós foram o preço das coisas, o preço do alimento lá, em específico. A Amazon é maravilhosa, a Amazon domina, eles têm um mercado, que eles têm o Whole Foods, eles têm os Fresh, muito prático, porém muito caro. E se você for comer e comprar as coisas em Manhattan em específico, os mercados são caros, mas assim, são caros e você tem que pesquisar bastante, que você encontra a diferença de o dobro ou até o triplo do preço entre um mercado e outro. Em frutas, verduras, condimentos em geral. Coisa básica, assim, para fazer comida em casa, para se virar. Exatamente. Bom, falando das minhas impressões de Nova York, primeiro que a cidade é muito internacional, tipo, muito internacional mesmo. Você vai encontrar, eu diria que assim, olhando na rua das pessoas que trabalham ali na região, perto da Times Square, que é onde fica o escritório onde eu trabalho, praticamente 40, 50% das pessoas não são de Nova York e muitas delas são de outros países. Então você vê muita gente da Europa, muita gente da América do Sul, muita gente de todos os lugares. Você se sente realmente num lugar muito internacional. É interessante até comentasse bastante gente da Europa. Eu sei que aqui em Chicago tem muitos poloneses, mas é muito difícil achar outras nacionalidades da Europa aqui, mesmo sendo assim do leste europeu e tal. Acho que encontrei um francês até hoje, nunca encontrei um alemão, um italiano, norueguês, sei lá. Espanhol, nada. Espanhol. Acho que o pessoal da Europa meio que ou não gosta de Chicago ou não sei qual é o esquema, assim, mas interessante que quando tu diz pessoal da Europa, sabes alguma nacionalidade específica? Ou... Ali perto de onde a gente mora, em Newark, New Jersey, tem uma comunidade portuguesa, bem grande. República Tcheca, é bem comum ter pessoas da República Tcheca. Onde eu trabalho tem bastante gente da Inglaterra e uma pessoa aleatória da Croácia. Mas assim, é tudo muito, muito internacional. Você vai achar um restaurante de qualquer lugar do planeta, você consegue te falar. Legal. Então, continuando das impressões de Nova York, a cidade é muito barulhenta, as pessoas estão sempre correndo, elas estão sempre, eles chamam aqui in a rush, estão sempre correndo, estão sempre atrás de alguma coisa, indo para o trabalho. Tu acha que isso se assemelha um pouquinho a São Paulo, de uma cidade apressada, assim, ou Sim, com pressa? o ritmo é mais acelerado. Você não vai parar uma pessoa no meio da rua de manhã pra nada, assim. Ela vai te ignorar ou vai simplesmente, te dar uma ombrada e continuar o caminho dela. Caramba. Eu acho que daria para comparar Nova York, esse estilo, mais com o estilo de Curitiba. Porque Curitiba é uma cidade que leva uma forma que as pessoas estão com pressa e são mais frias. São Paulo as pessoas estão com pressa, mas elas são um pouco mais calorosas do que em Curitiba. Curitiba realmente as pessoas são mais frias. Eu acho que Nova York se iguala muito a isso. Entendi. A cidade é muito bonita, só que a parte onde eu trabalho, Midtown, tá meio degradado agora, assim. Tem umas partes que são bem feinhas. Principalmente ali entre a 42 e a 34. A 34 é onde fica a Penn Station, que é uma das estações de trens principais de Nova York, que recebem trens de vários lugares. E a 42 é onde fica o terminal de ônibus, onde vem a galera que trabalha nos outros estados e param ali. Mas tirando isso, acho que é uma cidade bem legal, assim, tem sempre alguma coisa diferente para fazer, tem sempre alguma coisa diferente acontecendo, tem sempre shows,
comida, se você quiser comer uma coisa diferente, todos os dias você pode. E tipo, isso é muito legal, esse clima de você poder experimentar um pouquinho de cada país que estão ali, que tá ali representado. Acho que não tem preço. E falasse ali da estação de trem, né? É fácil se locomover de trem para qualquer parte ali de Nova York e até mesmo para subúrbios próximos, ou não é tão fácil assim? Como é que é o sistema de trem lá? O sistema de trem, metrô de Nova York, eu acho que é um dos melhores do mundo, porque o metrô é 24 horas, tem uma passagem consideravelmente ok, barata, se você ganha em dólar. Está $2,75 a passagem e cobre praticamente a cidade inteira. Legal. O trem já é um pouco mais caro, de 5 a 10, 15 dólares, dependendo de onde você vai parar, mas também tem uma cobertura bem legal. Em termos de transporte público, Nova York é uma cidade que assim, não tem o que reclamar. Então, quando tu diz metrô, seria aqueles mesmos que ficam mais próximos ali dentro de Nova York, e trens são os que vão mais para longe, para cidades próximas ali, tipo subúrbios, assim? Os trens são intermunicipais, eles vão para outras cidades, e o metrô, ele cobre todos os bairros de Nova York. Então é bem parecido com o que tem aqui também, que tem aqui eles chamam tudo de trem, não sei por que não chama de metrô, mas aí são os trens menores, ficam dentro da cidade, até vão para subúrbios bem pertinhos, mas aí tem o Metra, que é um trem bem maior e mais rápido, que daí tem um, por exemplo, que vem até aqui, onde a gente está, em Orland Park, que é uma cidade não tão perto assim mais de Chicago em si, né? Você demora quase 1 hora para chegar até lá, então... Eu acho que, combinando com a estrutura de metrô, é legal. As estações são simples de se locomover do metrô. Ponto negativo, extremamente quente, independente se é inverno ou verão. Então você precisa se preparar, se olha, tá no inverno, vou pegar o metrô, você vai passar calor, tá? Isso é bem incomoda. Agora, na época que a gente está em quarentena, quase não tem pessoas no metrô, é mais tranquilo, mas a gente já pegou época que estava muito quente. Então acho que é um ponto que é ruim para quando você vem aqui no verão. Então você tem que se preparar, porque você vai passar bastante calor se for utilizar o metrô, ficar esperando na estação. O metrô é bem refrigerado, os ônibus são refrigerados, ou quando é inverno são aquecidos, né? A estrutura é muito boa, porém tem esse percalço aí de pegar o metrô no verão. Sim, mas o inverno disso também fica muito quente ou não? No inverno ele não fica muito quente, fica na temperatura ótima para sair de um ambiente frio, você entra muito bom. Porque aqui eu tive o problema algumas vezes de estar forrado de casaco, né, por causa de tava nevando e tudo mais, entrar no trem e tá calor porque tem aquecimento e porque tá cheio de gente, aí tem que começar a tirar touca, cachecol, para daí quando chegar na minha estação ter que colocar de volta, porque senão lá dentro eu sou sufocado dentro do trem, sabe? E quando sai tem que estar encasacado de volta até para não ficar doente, né? Quando eu peguei, estava mais no casaco, porque a gente não caminhava muito, então assim, normalmente chegava dentro da estação, tirava o casaco, porque era bem quente. Estação fechada, então, Estação fechada, né, do metrô era quente, e aí, óbvio, tu entra no metrô, por conta das pessoas, às vezes fica mais quente. Quem tá acostumado a pegar metrô em São Paulo é bem parecido. Então é exatamente isso, quando você entra no metrô você passa calor. Entendi. Mas o calor das estações de metrô no verão aqui é bem insuportável, é muito quente. Acho que uma estação chega fácil aos 40 graus. Caramba, nunca imaginaria isso. Agora, indo para um tópico um pouquinho diferente, então, qual a diferença para vocês entre morar aqui em Nova York, Estados Unidos, né, e de morar no Brasil? Para mim, ponto que assim, afeta para mim e não afeta para o Lucas. Eu venho do Sul, né, eu nasci em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, e mudei para São Paulo. Então, em 2017, uma coisa que sempre me preocupou muito quando eu mudei para São Paulo era a segurança. Isso eu acho que eu sinto muita diferença entre Brasil, desde hoje na região sul onde eu morava, que está mais seguro, assim como em São Paulo do que aqui, porque em São Paulo a gente sempre morou numa área boa, mas tinha a sensação de estar seguro, mas não de fato você estava, então não dava para andar com o celular na rua, lindo, bonito, maravilhoso, de fazer vídeos ou alguma coisa assim. Tem que ficar olhando, porque se bobear, perdeu. Sim, né? E aqui a gente não sente tanto essa insegurança, não quer dizer que não exista, não é isso, mas assim, a gente vê, é muito natural as pessoas andarem com o celular,
checarem as coisas. Então, assim, pra mim contou muita segurança. Tá andando mais tranquilo na rua mesmo. Eu acho que assim, não que lá eu andava menos tranquilo, mas aqui eu sei que eu posso me sentir mais livre. Então, assim, eu posso realmente pegar o celular, checar, dar uma boa olhada. Fazia isso em São Paulo? Fazia, mas para fazer isso, deixa eu ir num canto onde tem mais pessoas, não vou ficar na esquina da rua. Tem coisas que hoje aqui eu não tomo tanto cuidado, então isso contou bastante para mim, para mudar para cá. Entendi. Eu acho que para mim a maior diferença, assim, família e amigos não estarem perto, eu acho que é uma das partes que mais pesa. Assim, disparado, para mim, acho que é a parte que mais pesa. Diferença em ambiente de trabalho, eu senti bastante. Aqui as pessoas não têm aquele calor do Brasil, de você fazer amizade no ambiente de trabalho, de você ter amigos. Aqui é um pouquinho mais diferente, tipo, vai demorar bastante se você conseguir fazer algum amigo no escritório. Aqui a cultura deles de trabalho é bem, eu vou chegar, vou fazer o que eu tenho que fazer e vou embora. O custo de vida aqui é bem alto. A coisa boa de você morar em Nova York e estar acostumado com o custo de vida de Nova York é que quando você sai de lá, tudo parece muito barato. A vantagem da desvantagem. A vantagem da desvantagem é essa. Pra mim, essa questão de segurança, eu já estava acostumado com São Paulo, então você já tá sempre que alerta, assim. Pra mim, não senti muita diferença. Que é ZL, né? Da Zona Leste de São Paulo. Mas uma coisa que é engraçada é, tipo, às vezes tá num ponto de ônibus à noite e você vê alguém usando um MacBook. Aí você fala, isso nunca ia acontecer no Brasil. É verdade. Tem lugares que a gente considera mais seguros, acho que é difícil de acontecer, né? Não, com certeza é mais difícil. Eu acho que uma coisa que ainda eu sinto um pouco de dificuldade, e não porque ainda eu me deparei tanto, mas assim, porque eu já ouvi de pessoas que estão aqui há mais tempo, o Lucas também já reportou, a diferença cultural na hora de conversar. E qual a diferença cultural? Não que as pessoas vão te julgar, mas assim, vamos fazer uma piada sobre algum ator, alguma atriz, alguma brincadeira, algum filme, não são as mesmas referências, nós não crescemos com aquelas referências. Se a gente for falar pra eles quem é a Xuxa, eles não sabem quem é a Xuxa. Sim. Mas se a gente falar sobre a Xuxa, a brincadeira da boneca da Xuxa e tudo mais, a gente vai saber, a gente vai rir, vai brincar. Eles têm as deles, então assim, eles os americanos. Então quando a gente vai conversar, a gente tem essa barreira, essa diferença que a gente precisa quebrar, e assim, não é tão simples. Às vezes a gente deixa de fazer uma piada que a gente queria fazer porque eles não vão entender, e às vezes eles fazem uma com alguma figura especial, e a gente fica... quem que é essa pessoa mesmo? Mas até hoje, a gente assistindo série, filme, hoje em dia quando a gente assiste e vê as referências que eles passam, a gente estando inserido nisso agora, tendo conhecimento das marcas, dos mercados, dos lugares, é muito mais engraçado, ligar, né? A gente olha, tal coisa, fulana. Se eu tivesse no Brasil, eu já ia fazer ideia do que eles estavam falando, sabe? E aqui a gente já tem bastante noção das séries, legal. É verdade. Sim, isso pra mim foi bem... eu reclamei bastante no começo com outras pessoas que eu conversava. Eu falei assim, aqui não dá pra você contar uma piada assim que já vem na lata, porque você tem que ficar explicando pra pessoa qual que é a referência da piada, aí já perdeu a graça. É verdade. De diferença de Brasil, Nova York, de Brasil e Estados Unidos, assim, acho que aqui as pessoas são bem mais diretas nas coisas que elas falam, mas tem umas coisas que, em Nova York em específico, pode parecer bem rude a forma como eles conversam, assim, de você se sentir, assim, opa, calma, não quero brigar. Sim. Eles são bem diretos e são, às vezes, bem grossos. Quando você vai mais pro interior dos Estados Unidos, você já vê que as pessoas já são bem mais... calorosas. O tratamento é muito mais amigável. Entendi. Eu percebi também aqui em Chicago, mas eu tenho a impressão, pelo que a gente está conversando, que em Chicago as pessoas são um pouquinho mais calorosas do que em Nova York. Mas eu também vi que elas são mais diretas, elas geralmente não ficam rodeando muito assunto para te falar o que elas querem, né? Que a gente tem essa mania assim, então, sobre aquele assunto, né, que a gente tinha conversado, a gente fica nessa coisa assim, né, não querendo magoar a pessoa. Aí que ele já chega assim, sobre aquele assunto lá não vai dar, né? Meio que assim, né? Sim. E daí comentasse assim, sobre esse negócio de referências e tudo mais, e me leva a outro assunto que é linguagem.
Vocês estão tendo dificuldade de linguagem aqui? Como é que está sendo isso para vocês? Olha, pra mim, vamos lá. Entre nós dois, né? O Lucas já falava inglês, então o Lucas fala inglês fluente. Ele já usava o inglês no próprio trabalho. Ficou acho que pra mim tem um gap a cumprir, porque o meu inglês não é fluente, então eu estou estudando inglês para conseguir chegar no nível de proficiência, de fluência. Eu me cobro muito, então para mim isso é muito importante, me dificulta bastante. Por mais que hoje eu saiba, assim, eu consigo conversar com os amigos dele em inglês, eu consigo entender, mas tem muitas situações que eu não consigo entender perfeitamente. Eu preciso pedir para repetir, ou vai no restaurante, porque eles falam linkado, então os linking sounds, e é como assistir a muitos americanos, em específico em Nova York, eles têm de falar muito apressado, né? Emenda uma palavra na outra, assim. Muito, e às vezes eles falam muito as sílabas mais fortes, então parece muitos filmes, ou como referência ao Friends, né? Então é exatamente aquilo. A gente pensa, não, e em Nova York é muito assim, quando a gente vai para o interior, e eu falando até com a minha professora que eu faço inglês, ela falou, não, Nova York tem um sotaque específico, eles falam mais apressado, quando vai para o interior, às vezes eles falam um pouco diferente, até reclamam, tem até piadas sobre o sotaque de Nova York, que eles são tão apressados que até na fala eles são apressados, né? Então eu tenho mais dificuldade, mas assim, acho que vai muito do que você quer. Então, sabe que vai ter dificuldade, tá disposto a enfrentar? Vamos enfrentar. E eu tenho conseguido fazer isso, facilita muito o teu listening, então vai conseguir às vezes começar a escutar muito bem, e aí você tem que se esforçar muito para falar, porque escutar e não falar, não começar a repetir, você vai ficar com medo e não vai conseguir se comunicar, vai ficar muito bom no entender, mas não vai conseguir na hora de falar. Então, para mim está sendo um bom desafio, porque não é o inglês do Brasil, não é o inglês dos livros, isso no dia a dia, então isso pesa. Porém, você precisa desse inglês dos livros, que é o inglês formal, para quando você for trabalhar ou quando você for falar numa reunião, fazer uma entrevista. Então, você vai ter que fazer um mix, né? Você vai ter que ter o inglês do Brasil, aquele dos cursos, lá, né? Mas você vai precisar também entender e saber como é que é o inglês do dia a dia. No dia a dia vai vendo as gírias, expressões que eles vão usando, que geralmente no livro de gramática não vai aprender, né? Exatamente, vai pegar os slangs e assim, normalmente é muito rápido e tem os slangs normais e tem slangs de comunidades, né? Então assim, tem regional, igual semelhante no Brasil, eles têm aqui também, né, muito separados, então a língua é viva, é bem desafiador isso, mas é muito legal. É verdade. Pra mim, vir pra cá, os primeiros dias, assim, os primeiros meses, foi meio que um choque. Por mais que você use e fale inglês no trabalho, desde lá do Brasil, quando você vem pra cá, você vai ser exposto a um monte de expressões que você nunca ouviu na sua vida, a um monte de termozinhos que eles vão falar pra você e você não vai entender. É bom que quando eles escrevem, agora a gente pode colocar no Google Tradutor e aí... É verdade. Você não passa de idiota. Nossa, faço muito isso. Mas o que você aprendeu na cultura inglesa, na Wizard, no CNA, não é o que você vai ouvir aqui logo no começo. Tipo, vai te ajudar bastante, eles vão te entender. Vai te preparar, né? Vai te preparar. Mas quando você chegar aqui, vai ser uma outra coisa que você vai ter que... uma outra experiência que você vai ter que se expor, que é a língua falada pelos nativos. Eu lembro que aqueles têm umas expressões que são... Você pode até entender, assim, quando eles estão falando no contexto. Uma pessoa que trabalha veio na minha mesa e hey, what's cooking? Aí eu falei, o que tá cozinhando? Como assim? Não, é o que tá rolando, o que tá acontecendo. Aí eu, essa eu não tinha ouvido ainda também. E outra coisa que eu achei engraçado também quando me falaram, quando você vai fazer umas burocracias assim na hora do almoço, eu preciso run an errand. Que aí eu também ouvi a primeira vez e falei, o que é um errand? Sim. Dá aquela googleada rapidinha ali assim, né? Para as coisas do dia a dia, bem tranquilo, assim, usar inglês. Mas quando você entra mais no campo das gírias e das piadinhas e das referências, aí eu ainda boio bastante. Porque ainda precisa ter mais exposição. Assim. Eu tive a mesma sensação que tu quando a gente chegou aqui. Primeiro que contou um pouco a insegurança, né, de estar frente a frente com uma pessoa.
Mas depois sim, que eu já trabalhava remotamente ali e participava de reuniões falando e tudo mais, e ouvindo inglês. Mas aí quando chegou aqui, deu aquele choque assim, tipo, meu, isso aqui não é igual ao trabalho agora, sabe? Aí eles começaram a me fazer perguntas de coisas mais aleatórias, tipo, eu tava dirigindo até o trabalho e eu precisava falar de alguma parte do carro, ou então, porque eu cortei, alguém cortou minha frente e a sinaleira e peguei pra direita e pra esquerda, não sei o quê. Aí, assim, eu vi que para cada uma dessas coisinhas tem uma palavra específica, tem uma expressão que não vai ser traduzido literalmente do português pro inglês. E aí você fica... sabe, eu peguei ali, né, a rua ali, entrei nela, aí você vai falando devagarzinho, é só um exemplo bobo aqui, né, mas assim, sobre os mais variados assuntos, quando vai pro hospital, falar as partes do corpo, que nem sempre vem já assim na mente, né, e, sei lá, órgãos internos, tudo, porque tudo que tá ao redor da sua vida, agora você vai ter que saber aquelas palavras em inglês, as expressões em inglês, às vezes você vai falar de um jeito meio esquisito, a pessoa vai olhar pra você assim, você tá falando sobre tal coisa? Isso, era essa palavra que eu tava procurando, né? Teve até um desafio que eu tive extra no trabalho, que era explicar como alguns cálculos de alguns produtos financeiros eram feitos, e aí eu tinha que usar a linguagem matemática em inglês. Eu não sabia como explicar o que era uma potência, explicar exatamente utilizando os termos corretos, porque eu nunca aprendi na escola como que você vai falar elevado ao cubo, ou elevado à quinta potência. Eu tive que dar uma pesquisada. Eu tive que fazer uma aula no YouTube de matemática em inglês para entender como que se usavam alguns desses termos em matemática. Pois, foi um exemplo perfeito do que eu tava me embananando aqui para explicar. Exatamente quando você vê uma fórmula matemática com um monte de chaves e não sei o que, você não sei falar isso. Bom, então é isso aí, pessoal. Essas perguntas que eu tinha, espero que seja um pouco esclarecedor aí para quem tiver curiosidade sobre Nova York, sobre um tipo diferente de visto. Muito obrigado por terem se disposto a vir aqui participar, foi bem interessante a nossa conversa, achei bem divertida. Se vocês, de repente, ainda estiverem dispostos a ir um pouco além, se alguém quiser deixar perguntas aí embaixo específicas sobre Nova York ou sobre o teu tipo de visto, e aí se vocês quiserem participar ali, ajudar a responder. E o Valmor tá no grupo do Telegram também, né? Tem um grupo do Telegram que tá aqui na descrição do vídeo, o Valmor tá lá, de repente se quiser entrar também, Lucas, é muito bem-vindo. Então entrem lá, daí dá pra fazer pergunta mais direto, ali é mais papum, né, mais rapidinho. Mas novamente, muito obrigado, foi bem divertido. Muito obrigado e qualquer coisa, mandem mensagem lá no grupo do Telegram. Beleza, ou nos comentários aí se quiser também, né, tranquilo. Que daí ajuda também a movimentar um pouco ali, né, a interação no YouTube e tudo mais, também é bom deixar um comentáriozinho. Bom, tchau. Beleza, até a próxima, valeu.